Foi-nos proposto este tema, tratarmos hoje este tema, numa sequência de, com certeza para quem está mais habituado a vir, uma sequência de temas que têm sido abordados. A vigilância. E quando pegamos numa palavra destas, ou num assunto, nos ocorre sempre ver qual o significado que tem a palavra. E estes foram os significados. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar. É uma atenção desvelada, um zelo. É a diligência, ou seja, o interesse ou o cuidado que se utiliza na realização de alguma coisa. É também prudência. É a ação de quem age com precaução e com cautela. Especificando o cuidado, é a condição da pessoa que está sempre alerta, prevenindo e evitando riscos. Em psicologia se diz que a vigilância é a concentração observada durante longos períodos de tempo. Mas não há dúvida que a vigilância se refere à atenção desvelada e ao cuidado, à prudência. E nós nos questionamos, então, vigiar com atenção, com zelo, com interesse, com cuidado, com prudência, com cautela, com precaução, vigiar a quem? Vigiar o quê? E vigiar porquê? E é estas três questões que nós vamos tentar responder. Vigilância sobre nós próprios. Nós sabemos que ainda somos seres imperfeitos, que dentro de nós ainda há muita dificuldade, muita tendência para corrigir. O Espírito Emmanuel nos alerta para que as mais terríveis tentações se encontram no fundo sombrio da nossa individualidade. Quando reencarnamos, nós trazemos connosco, impregnados em nosso subconsciente, todos os erros e mazelas cometidas em outras épocas. Mas como nós nascemos com o esquecimento do passado, esta manifestação de quem somos se dá através da intuição e pelo sentimento. Por isso, a vigilância sobre nós próprios, vigilância das nossas tentações, das nossas tendências, porque é sobre nós e principalmente sobre nós que se deve exercer a vigilância. Isto porque nós estamos encarnados e sabemos aqui, estamos a viver esta experiência para nos aperfeiçoarmos. Nós sabemos que somos espíritos imortais e é longo o caminho do nosso aperfeiçoamento. Assim sendo, as nossas tendências inferiores fazem parte do nosso património evolutivo e manifestam-se naturalmente. Daí nós termos necessidade de estarmos permanentemente em vigilância das nossas tendências. E isto porque, assim como nós, encarnados, nos aproximamos e formamos o nosso grupo de amigos por sintonia, por igualdade de gostos e de interesses, também as afinidades definem quem nos envolve espiritualmente. Daí a importância de vigiar, porque assim como forem as nossas tendências, assim nós estaremos rodeados do nosso grupo de companheiros encarnados ou companheiros desencarnados. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece: a causa do mal está em nós mesmos e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Então, cada imperfeição nossa
é uma porta aberta às suas influências. Somos nós que, por afinidade, atraímos as companhias, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. Nós sabemos que tudo é progressivo em nós e a nossa consciência, a nossa tomada de consciência, a nossa evolução é progressiva, mas temos que ter consciência, temos que estar vigilantes, portanto. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Allan Kardec utilizou esta palavra, que nós utilizamos também, embora hoje nós saibamos que a maldade é fruto da ignorância. Então, o que somos, por norma, é espíritos ignorantes. E também nós somos ainda muito ignorantes, principalmente da lei de amor. Esta lei que nós todos andamos tentando aprender e praticar. Porque todos somos capazes de pensar num mundo onde vigorasse o amor, nas relações entre nós, nas relações connosco próprios, nas relações com todos os seres, nós viveríamos já no céu, não era? Então, nos compete a nós esta vontade inquebrantável na prática do bem e termos esta noção de que aquilo, quando achamos que estamos a cometer ou a ser maus, ou dizemos maus espíritos, nós devemos pensar ainda na ignorância do amor. Então, para desenvolver a vigilância, porque tudo em nós se vai desenvolvendo, nós precisamos mantê-la em treino constante. E nós sabemos aqui, qualquer área que nós queiramos desenvolver em nós precisamos de ir aos treinos, não é verdade? Seja de um desporto, seja de saber tocar um instrumento musical, seja o que for, escrever melhor, ler melhor, nós precisamos treinar. Para desenvolver esta vigilância sobre nós próprios, nós temos que mantê-la em treino constante, para não sermos conduzidos por pensamentos discordantes, provenientes de encarnados ou de desencarnados. É através do uso constante e voluntário da mente, na vigília consciente, que atingiremos um estado especial de espírito. Então, nós percebemos que estar vigilante é eu saber que tenho que estar consciente, que a minha mente tem que estar em vigília. Eu tenho que saber, perceber o que penso e o que sinto. Tenho que perceber quem sou. Porque quem deseja desenvolver a mente tem que vigiá-la a cada segundo de suas horas, para só permitir que ela crie vibrações positivas. Eu tenho que saber quem sou. Tenho que me ir identificando para me poder ir conscientemente corrigindo. E esse passo consciente faz parte do equilíbrio para que a consciência tranquila comande a personalidade e o eu interior. Tem que haver este conhecimento de nós mesmos para nos irmos autocorrigindo, para nos irmos vigiando, porque ninguém mais nos vigia, ninguém nos muda, ninguém evolui por nós, apesar de tudo estar ao nosso dispor. Então, já percebemos sobre o que temos que ter vigilância. Vigilância sobre os pensamentos e sobre os sentimentos, porque é isso que nos define quem somos nós. Nós somos o que pensamos e o que sentimos, porque isso determina aquilo que nós fazemos. O pensamento é sempre o primeiro passo da ação. Sempre. Ainda que ele seja rápido, muitas vezes nós dizemos, agi sem pensar, mas agimos com certeza segundo um modelo
de pensamento que já temos adquirido. E então, onde o nosso pensamento anda, anda a nossa alma. E por onde a nossa alma passa, deixa vestígios, deixa as suas ações. E toda ação, pelas leis naturais, causa uma reação. Então devemos vigiar os nossos pensamentos. Quem os pode vigiar? Nós. Principalmente por sabermos isso. O pensamento está ligado ao sentimento e eles os dois determinam as nossas ações. Interessante, não é? Esta imagem. Nós temos que varrer todas estas coisas que ainda nos são muito familiares. Os pensamentos negativos e as inclinações impuras. Somos nós, é trabalho nosso. E é pelo pensamento que nós nos colocamos em sintonia com outros seres, tanto encarnados como desencarnados. Por intermédio das nossas ondas mentais, nós podemos auxiliar e sermos auxiliados pelas outras mentes que entram em contacto connosco, nos diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, nós não estamos muito habituados a valorizar o nosso pensamento. Mas o que é certo é que é ele que determina muito do nosso bem-estar e muito daquilo que depois, e tudo aquilo que nós acabamos por fazer. Não esquecer também esta realidade que nos cerca. Estamos em contacto com aqueles que vemos e também em contacto com todos os nossos irmãos que não vemos, a maior parte de nós, mas que devemos aprender a considerar. Como dizia Paulo, estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, não é verdade? Então, vigiar os pensamentos. A vigilância faz-se necessária, pois o cotidiano nos apresenta constantemente situações que nos sugestionam e condicionam. E nós temos que estar sempre a escolher, nem damos conta. Mas o que é certo é que estamos sempre a fazer escolhas. Não devemos esquecer que pelo ato de pensar permutamos ideias, influenciamos e somos influenciados por mentes afins, que tanto podem ser de encarnados como desencarnados, que nos sugestionam a fim de que lhes possamos satisfazer às suas vontades. Por isso é tão importante percebermos quem somos, percebermos as nossas tendências, as nossas qualidades, as nossas dificuldades e agirmos em consciência pelo caminho que nos compete seguir. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 466 do Livro dos Espíritos, mas por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo desejas praticá-lo. Só que, quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. E o que significa? Que nós temos que ter esta ideia. Nós atraímos. Então, temos que cuidar de nós. Cuidando de nós, cuidamos também à nossa volta. Se fores propenso ao assassínio, traz em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. No fundo, estamos
sempre em interação com todos aqueles que nos rodeiam, influenciamos e somos influenciados. A nossa consciência nos vai permitir, em liberdade, escolher o melhor caminho. E as nossas escolhas determinam. Então, só com a mudança de caráter, o homem consegue ter uma vida cheia de valores, aumentando a clareza mental, a serenidade e a sabedoria, o que determina em nós um despertar da capacidade intuitiva da mente, afastando os obstáculos do caminho, procurando dar passos conscientes. Porque somos nós que, passo a passo, vamos construindo a nossa consciência e vamos conseguindo eliminar os obstáculos do nosso caminho. É com vigilância que nós devemos distinguir cuidadosamente a intuição do impulso. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta mais uma vez Allan Kardec. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o vigiai é um fator decisivo para o nosso desenvolvimento interior, porque nós somos instrumento e canal de uma vontade superior que se revela com inspirações e instruções. E nós sabemos que, ao escolhermos o caminho do bem, nós seremos instrumento e canal de uma vontade superior que nos vai inspirar e instruir para o bem. Podemos então e devemos submeter o que desejamos a uma análise clara e objetiva e superar as resistências e as reações do nosso ego, porque nós somos ainda muito cegos, muito teimosos, não é verdade? E muitas vezes pouco prudentes. Parar, pensar e só depois agir. Aprender a controlar os nossos impulsos, aprender a ler as nossas ideias. Quando reconhecemos o impacto de uma ideia boa ou má, precisamos cultivar a paciência da espera até fazermos a qualificação, para não cedermos a um impulso impensado ou agirmos de maneira errada. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Nós estamos acostumados a intervir sempre com a nossa vontade, sem pensarmos nas consequências. Mas existe esta lei, a lei do retorno, e não há ação nenhuma que não tenha as suas consequências. E é porque nós não somos vigilantes, não estamos habituados a treinar a vigilância em nós, o que pensamos e o que sentimos, que sofremos e dificultamos o nosso desenvolvimento e a capacidade de abertura do nosso espírito para as dimensões mais elevadas. No fundo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus nos dá a liberdade, nos dá o livre-arbítrio e nós podemos agir impulsivamente, agir sem vigilância, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Então temos que cultivar e treinar a vigilância sobre a nossa mente. Porquê? Para sermos felizes. É isso que nós queremos. Todos ansiamos a felicidade traduzida em paz de espírito, em harmonia, em amor, em fraternidade, em alegria. E pensemos quantas dissensões, quantas discórdias, quantas disputas nós teríamos evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, se fôssemos vigilantes, se parássemos para pensar. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o género? Falta da nossa vigilância. Quantas vezes aquilo que nos revolta seria um passo à frente
em nossa evolução e perdemos a oportunidade? Quantas vezes alguma coisa que à nossa vida vem, na vez de pararmos para pensar que lição temos para aprender, nós nos revoltamos de imediato. E aquela dificuldade, aquele problema, aquela lição seria um ponto marcado a nosso favor. Um degrau na nossa evolução e nos atrasamos. Estejamos despertos, atentos, bem acordados e permaneçamos em oração para aproveitar todas as ocasiões de subir. Claro que nós nos lembramos desta frase de Jesus: vigiai e orai. Vigiar nossos pensamentos, nossos desejos, nosso comportamento e orar muito com o fervor do cristão autêntico, que busca o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da atualidade, sem nos deixarmos envolver pelas pressões da espiritualidade inferior, que constitui o clima que respiramos hoje. Nós sabemos que vivemos num planeta difícil, que ainda fazemos difícil, pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Somos nós todos, pensando, vibrando e agindo com todas essas tendências que ainda temos para corrigir, que carregamos e que, no fundo, atraímos e transformamos a Terra neste imenso umbral em que multidões de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, nos rodeiam, em sua vasta maioria, composta de espíritos perturbados e perturbadores. Mas quanto mais vigiarmos, quanto mais iluminarmos o nosso coração e a nossa alma, quanto mais melhorarmos, mais podemos, também nós, ser um pouco mais de luz para quem nos rodeia. A proposta de Emmanuel, para terminar, é esta: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. É difícil propormos-nos a atravessar o mundo sem tentações, porque estamos aqui, porque elas nascem connosco, assomam de nós e alimentam-se de nós. Mas devemos combatê-las dedicadamente, amorosamente, porque devemos trabalhar em nós também com amor, como um lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa de extrair as boas sementes. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, sejamos vigilantes, vigilantes de nós próprios, vigilantes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para vivermos com mais paz, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais felicidade. A felicidade que é possível termos neste planeta de provas e expiações. Neste planeta maravilhoso, que é a nossa morada planetária. Porque se pensarmos na Terra e nas maravilhas que ela contém para nós, porque Deus nos deu a oportunidade e a dádiva, a bênção de aqui estar num planeta maravilhoso, que nós ainda povoamos com as nossas tendências difíceis e que, corrigindo passo a passo, dedicadamente, amorosamente, com o conhecimento que vamos tendo de nós próprios e da vida, nós vamos conseguir mudar, transformar o nosso planeta, a nossa Terra, num planeta de luz, com mais luz, porque luz já tem. Sem esquecer essa luz maior, que é Jesus. Essa luz que nos guia
essa luz que deixou e deixa em cada dia a sua mensagem nos nossos corações. Neste caso e neste dia, vigiai e orai. Que nós possamos ir dedicadamente, trabalhando em cada um de nós, para conseguirmos ser mais felizes, porque foi para isso que o Pai nos deu a oportunidade de aqui viver. E possamos ir ainda um pouco mais felizes, recebendo a energia do alto, a energia amorosa, que para nós vai ser canalizada neste momento que se segue.